Deus não está torturando você. Deus não está abandonando você. É que Ele quer aumentar o teu reservatório de lágrimas. Quando Deus te permitir experimentar uma situação difícil, não é para te oprimir, não. Ele diz, meu filho, está meio seco aqui, está meio seco. Eu me lembro que eu fui um dia para um congresso de jovens, eram 2 noites que eu ia pregar, e naquele primeiro dia eu tive uma experiência muito dramática, muito triste, porque eu vi que os jovens que sentavam na frente estavam quase todos mascando chicletes. Digo, Jesus querido, tem compaixão. Esse povo não está em harmonia contigo. Que história de mascar chicletes? E você sabe o que é mascar chicletes? Não sei o que existe o mistério nos chicletes, que quando você masca chicletes, o fenômeno, a faculdade da sua atenção fica prejudicado. Impressionante. Quem masca chicletes não presta atenção direito. E a turma, Jesus tem compaixão. Aí eu falei, faz o milagre amanhã, faz o milagre amanhã, faz o milagre. Quando terminou o culto, eu disse, irmãos, jovens, eu tenho um pedido para vocês de todo o coração. Eu não posso explicar porquê, mas é uma coisa de Deus. Se vocês me atenderem, eu queria pedir que cada um de vocês trouxesse um lenço amanhã. Como era o encerramento do congresso, eles devem ter pensado que o lenço, né, era para agitar, não é? No final do congresso. Meus irmãos, aí Deus começou a falar, daqui a pouco, os irmãos acham que tinha chicletes na boca? Tinha lenço nos olhos. Tinha lenço nos olhos. Quer que eu diga uma palavra profética aqui? Os crentes que são mais antigos sabem que houve uma época na história da igreja em que o povo chorava mais. E eu fico muito triste com pregadores que usam o microfone para fazer o povo rir, para contar história. Isso não é o nosso ministério, isso não é o nosso ministério. Agora eu vou dizer uma coisa, cada vez que você chora, o reservatório aumenta. Cada vez que você chora, o reservatório aumenta. Nenhuma pessoa aqui que tem chorado por razões justas e espirituais vai perder o seu galardão, porque é uma palavra que a Bíblia diz. O salmista disse, põe as minhas lágrimas no teu odre e escreve-as no teu livro. Agora eu vou concluir esta mensagem com uma notícia muito boa, mas eu vou fazer umas perguntas. A história terminou quando acabou o pão? Respondam forte, ou sim ou não. Terminou quando acabou o pão? Por que falaram tão fraco? Se podem falar melhor, vamos dizer. A história terminou quando acabou o pão? Maravilha, agora é o pessoal no Zumbi que vai escutar. A história terminou quando acabou a água? A história terminou quando acabou a esperança? A história terminou quando? A história não terminou, a história continuou. Quando ela chorou. Aí choraram os dois. Você sabe, não é? Chora o menino aqui e chora a mãe ali. Porque a mãe, a senhora está coladinha ao seu filho? Coladinha. Sabe por quê? A senhora não cola dele. Mas Agar disse, meu filho, você vai morrer. É uma tragédia, você vai morrer de fome e de sede. E eu não vou assistir tua morte. Fica aqui. Ela pôs o menino ali e andou, a um ponto que ela não pudesse sequer ouvir a voz do menino. Aí diga comigo, chorava Agar, chorava o menino. Chorava Agar, chorava o menino. Mais uma vez. Os homens dizem a primeira parte. As irmãs. Deus estava lá em cima numa grande reunião. Você sabe que reunião com Deus é fabulosa, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins. E estava naquela reunião também os 24 anciãos. Era uma coisa linda. De repente Deus está dirigindo aquela reunião e Deus faz uma pausa muito rápida. Tudo na eternidade é maravilhoso. Deus faz uma pausa rápida. Os arcanjos, os querubins percebem e dizem, Deus, Jeová, alguma coisa especial, Jeová? Sim. Podemos saber? Sim. Disse, há uma criança chorando no planeta Terra. Há uma criança chorando no planeta Terra. Eu queria pedir que você não esquecesse isto. Deus estava no céu e uma criança chorando. E lá do céu Deus escutou uma voz de uma criança chorando. Depois que Deus ouviu a voz da criança,
Aí Deus ouviu a voz da mãe. Primeiro ouve a voz dos pequeninos, depois ouviu a voz da mãe. E Deus vai continuar a reunião, e Deus dá um sinal muito sutil. Assim, pronto, só isso. O anjo já sabe o que era. O anjo faz assim, vum, desce numa disparada, colocou-se naquele deserto, olhou para Agar, Deus não explicou nada, ele perguntou, o que tens, Agar? Porque Deus disse o que era. Eu estou aqui, mas eu nem sei o que é. O que tens, Agar? Ela disse, é o meu filho que está morrendo ali de fome e de sede, e eu estou aqui desesperada e aflita. Aí o anjo disse, você não precisa continuar chorando. Mas como? Por quê? Ele disse assim, eu quero pedir a um jovem do Zumbi, vem aqui, por favor, rapidamente, só um. Vem aqui depressa. Obrigado, meu jovem. Muito obrigado. Você está acompanhando bem a mensagem? Está. Você vai representar agora Agar. Muito bem. Isso, de cabeça baixa, triste. É que você tem, Agar? Se está tudo se acabando. Meu filho vai morrer primeiro, depois eu morro. Aí o anjo disse assim, Agar, dá uma olhada naquela direção. As coisas mudaram? Já mudaram? Dá uma olhada para ele aqui. Agar está chorando, está triste. Aí o anjo diz, dá uma olhada naquela direção. Aí ele olha e começa a ficar alegre. E começa a esfregar as mãos. Começa a esfregar as mãos. Aí começa a saltar com os pés. E começa a dar aleluia. E começa a fazer uma festa. O que foi isso? O que foi, Agar? Se, gente, onde é que eu estava? Olha aqui pertinho de mim, uma fonte de água. Esta foi a mensagem que Deus me deu para trazer esta noite para o seu povo aqui. Perto de você que sofre, há uma fonte de água. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Na opinião dos irmãos, aquela fonte Deus fez naquela hora? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O que os irmãos acham? Deus criou aquela fonte naquela hora? Não. Não. Deus tinha criado aquela fonte fazia muito tempo. Fazia muito tempo. Se você crê que Deus fez a fonte naquela hora, você está dizendo que Deus improvisa. Você está dizendo que Deus está numa correria tremenda. Que é isso, Deus? Estou tomando uma providência, vê o que eu faço. Não. Sabe o que é que Paulo disse? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Você sabe o que isso significa? Você representa Agar. Agar, dá uma olhada para mim. O que você está vendo? A fonte. Uma fonte de água. Agora Deus vai falar aqui. Agar, essa fonte de água existe há 10.000 anos. Essa fonte de água existe há 1000 anos. No dia que eu criei essa fonte de água, d'água eu pus aqui no deserto, eu criei essa fonte e disse assim, fonte, fica aí, porque um dia um filho de Abraão vai passar por aí. Agora me respondam, quando Agar chegou ali e viu a fonte, mas a fonte havia, foi preciso o quê? Um anjo para mostrar a fonte. Esse anjo, você sabe que os pastores são chamados de anjos em Apocalipse. Você sabe por que existe pastor? Por que existe pregador? Pregadores são os anjos que mostram para o povo onde estão as fontes. Pregadores, o nosso papel não é fazer fonte. O pregador não faz fonte. Mas o pregador diz para o povo onde é que está a fonte. O que você tem, H? Sede. Você está precisando de quê? Uma fonte de água. Aqui tem? Não. Ali tem? Não. Ali tem? Vê se ali tem.
Sim. Sabe por que você ainda não recebeu a bênção completa? Porque você